Deputado Alencar Santana. Presidente, colega, já que estamos ainda aqui no debate, primeiro, eu apresentei um requerimento desde novembro, hoje entrou na pauta e foi aprovado, que é o requerimento do doador da campanha do governador Tarcísio e da campanha do ex-presidente Bolsonaro. Pessoa essa que é cunhada do dono do Master, do senhor Vorcaro. Então hoje foi para nós a convocação foi importante, que é a convocação do Zetel. Esperemos que ele venha ainda no mês de março, ou seja, ainda no funcionamento da comissão, para que a gente possa ouvi-lo e tomar depoimento. Quem sabe ele que está preso aqui nos diga coisas importantes para que a gente esclarecer, inclusive porque ele doou tanto dinheiro justamente para essas campanhas. Apesar da oposição mentir e dizer que a turma teria relação política com gente ligada ao governo. Tem relação política, mas empresta um avião para fazer campanha para o Bolsonaro. Tem relação política, mas doa 3 milhões para o Bolsonaro. Tem relação política e doa para o Tarcísio. Haja contradição no negócio. Essa turma é boa de mentir. Mas eu queria também aqui fazer um registro e deixar uma preocupação. Nós já tivemos outros sigilos quebrados nessa comissão. Recentemente, o Grupo Globo admitiu que recebeu material da Polícia Federal, de um dos sigilos quebrados. Primeiro momento, tentando passar a impressão que seria algum membro da CPMI, depois o documento não tinha chego aqui, portanto não tinha como ser ninguém. Aí teve que admitir que foi alguém ali da Polícia Federal. Então me estranha, justamente no sigilo telemático do Vorcaro, que não veio depor essa CPMI, por fruto de uma decisão do ministro André Mendonça, o mesmo ministro que também permitiu que seu sócio, o Augusto Lima, não viesse ontem. De repente a gente coloca uma blindagem para poder acessar o material do Vorcaro. Ora, ali são inúmeras, milhares de páginas. No telefone dele, segundo matéria da imprensa, 18 parlamentares foram citados. Contato que ele teria com 18 parlamentares. Já coloca muita coisa em dúvida. Aí está dizendo que a nossa equipe, a equipe técnica, não vai poder ter acesso. É praticamente humanamente impossível conseguirmos analisar milhares de páginas em horário fracionado para cada deputado e uma pessoa do seu gabinete, poder analisar esse material. Ora, isso vai impedir que a gente chegue à verdade. Isso vai impedir que a gente possa avançar na investigação. Isso vai impedir que a gente descubra, com provas, com materialidade, e sair da ilação, com quem ele tinha contato, com quem ele tinha relação política, com quem ele tinha influência e em que termos. O que ele dizia nos seus telefones. Parte já saiu por aí. A gente já viu, aliás, expondo até mulheres que ele tinha algum tipo de contato. Mas nós queremos a verdade absoluta da relação política, que é isso que nos interessa investigar. Não outro tipo de conversa. Nós queremos aquilo que é político, aquilo que nos interessa na investigação. E, de repente, a gente tem essa blindagem de acesso a esse material. Lamento essa decisão, uma decisão equivocada, uma decisão que restringe o nosso trabalho, que restringe a investigação, que impede que a gente se aprofunde em toda a influência que o senhor Vorcaro tem. Influência essa reconhecida até pelo ministro André Mendonça, quando transferiu ele para Brasília, que o ministro disse: tiro ele de um presídio sob o comando do governador Tarcísio, porque o Vorcaro tem muita influência política e ali pode atrapalhar a investigação. Ora, se a gente não tiver acesso a esse material, como é que nós vamos investigar? Hoje saiu 2 matérias. Uma que o filho do governador teria comprado um apartamento, o governador Ibanez, teria comprado um apartamento também em negócios envolvendo aí, no caso, o desconto do INSS. Outro que o Ibanez agora, o governador, vendeu créditos a uma empresa, a um fundo ligado ao Master, da REAG, e o próprio governador, no exercício do mandato, o que não pode exercer a advocacia, vendeu o crédito do seu escritório para esse fundo. Ou seja, nós temos muito que apurar
sobre o Vocaro, sobre o MAS e suas relações políticas, e essa decisão de restringir o acesso impede que a verdade venha. Muito obrigado. Senador Magno Malta. Senhor presidente, senhores senadores, deputados, senhor presidente, nós parece que estamos gastando o nosso tempo aqui, horas e horas, toda segunda-feira, toda quinta-feira. Os aposentados estão em casa, nos assistindo, na expectativa de que serão ressarcidos e quem cometeu o crime vá para a cadeia. Mas nós passamos a maioria do tempo aqui nos degladiando, tentando colocar no colo de alguém. Essa tentativa de colocar no colo de Jair Bolsonaro, a minha conclusão é que se você banir do planeta a palavra Bolsonaro, golpe, eles vão ter que aprender Braille, Libra. Vão ter que aprender Libra, porque é só isso. Agora, realmente, Bolsonaro se cercou muito mal. Há que se tratar com a verdade. Olha quem estava assessorando Bolsonaro para que ele desse volume e engordasse o Master para que chegasse a isso. Jacques Wagner, Rui Costa, Temer, Guido Mantega, Henrique Meirelles, Ricardo Lewandowski, o filho metido também com os ladrões do INSS. Esse é o pessoal do Master. Será que esse pessoal é o entorno de Jair Bolsonaro? Será que é? Ibanez é o entorno de Jair Bolsonaro? O filho de Ibanez é o entorno de Jair Bolsonaro? E fica lá, o aposentado na expectativa de ouvir alguma coisa. E eles mentem, e gostam de chamar os outros de mentirosos, mas comunista é assim, acuse-os daquilo que você é. Mentindo de que a maioria dos aposentados foram ressarcidos. Eu tenho parentes, tias, diabéticas, amputadas, cegas, com 4 empréstimos consignados, nas aposentadorias desse tamanhozinho, que hoje não compra nem remédio, e a gente fica aqui. Então temos 2 problemas. Um é blindar bandido, e o segundo grande problema é a intervenção do judiciário. Ora, eu nunca vi na minha vida Exalcides que participou de todas as CPIs. Eu já comandei grandes CPIs. CPI tem poder de justiça e de polícia. Infelizmente, o ministro André Mendonça dá uma no cravo, outra na ferradura. Infelizmente. Não se libera uma CPI quando convoca alguém por cometimento de crime, é convocação. Ele não pode ser liberado. Ele pode até vir como testemunha e não se incriminar. Isso está na lei, ele nem precisa ir buscar no Supremo. Agora, não já existe precedente. Não existe precedente. O precedente começou com o ministro André Mendonça. Ele deu o precedente para Daulane, para ela não vir a CPI das bets. Ele abriu o precedente. E agora o precedente está dado para qualquer bandido desse. E realmente, eu penso que ele está indo bem. E esse fardo que está no colo dele não é fácil mesmo. Eu sou o autor do requerimento para melhorar a segurança dele. Para transferir o Vocaro para um presídio federal. Mas veja só o que ele fez. Agora, o Vocaro preso, o ministro André Mendonça atendeu o pedido da defesa do Daniel Vocaro e autorizou que ele se reúna com os advogados sem registro audiovisual. Presídio de segurança máxima nos encontros na Penitenciária Federal de Brasília. A Polícia Penal
Federal Penal, responsável pela segurança de 5 penitenciárias federais no Brasil, manifestou-se contra a realização do encontro com Daniel Vocaro e seus advogados sem gravação da conversa dentro da penitenciária federal. Veja o que aconteceu por conta disso. Apontou risco de tratamento desigual entre presos e reuniu 32 argumentos contra a medida. O monitoramento por áudio e vídeo é procedimento padrão num sistema federal. Admitir que um único preso goze de prerrogativas mais amplas que os outros cidadãos cria um precedente perigoso. E aí, sabe o que aconteceu? A advogada de Marcola entrou imediatamente pedindo a isonomia, pedindo o mesmo tratamento, e mais 4 faccionados presos na segurança máxima já entraram pedindo o mesmo tratamento. Veja como é perigoso esse tipo de coisa. Ora, se Vocaro trata com seus advogados, pode recebê-lo sem filmar e sem gravar. O sujeito com a gama de informações que ele tem. O sujeito que jogou uma tarrafa e trouxe para si todos os vocacionados à corrupção. Sejam eles togados, sejam eles senadores, sejam eles deputados federais. E tem alguns que estão até o fio do cabelo nessa lama, atolado dentro dessa fossa que explodiu no Brasil. E o aposentado está aqui, sentado lá no YouTube, coitado, assistindo TV Senado, esperando que nós tomemos alguma atitude. Não. Fica um grupo aqui dizendo, começou no governo Bolsonaro. Bolsonaro realmente era governador da Bahia. Ele era Rui Costa. Era Bolsonaro. Era Bolsonaro. Todas as indicações feitas por Jacques Wagner. Então, é preciso que nós tratemos o seguinte: tem aposentado que precisa receber, foi roubado, ponto. E nós precisamos ouvir todos os bandidos, todos os envolvidos, e quebrar o sigilo de todo mundo. Nós não estamos aqui, não tem bandido de estimação. Traga Zetel, traga quem quiser, vamos quebrar o sigilo e vamos ouvir todo mundo. Agora, quando toca no prodígio, o menino traquino do Lula, aí tudo muda. Ninguém quer quebrar tudo. Por que não? Se existem documentos. Agora, a minha grande tristeza é que o Toffoli mandou recolher o que tinha nessa CPMI. Sim. Os gigabytes. E encerra, senhor presidente. Pois não. Quando André Mendonça assume e manda devolver 1 gigabyte. 1 gigabyte. Que não tinha absolutamente nada. Tinha alguma coisa? Tem alguma coisa? Absolutamente sem o volume de comprometimento de que membros da CPI nós já havíamos visto lá. E aí, quero falar para o nobre deputado que me antecedeu, que não foi o próprio Alexandre de Moraes que, ao fazer a sua notinha, disse que a CPMI estava fazendo vazamento. E, na verdade, não, a Globo, quando disse, no Jornal Nacional e no Fantástico, o Tralli disse junto com a Renata: nós temos fontes seguras. Quem disse foram eles. E a fonte segura não é a CPMI. Esse gigabyte não foi vazado por nós. Foi não, excelência. Não foi vazado por nós. Então é preciso que essas coisas fiquem explicadas, senhor presidente. Sim, senhor. E agradecer essa verdade posta pelo senador, pelo deputado Sóstenes, que na verdade, realmente, ao se votar requerimento aqui, ao final, que cada um de nós aqui listemos para o povo brasileiro que está nos assistindo, porque esse negócio de venceu por 14, por 12, pronto, fica só nisso. É que realmente apareça o nome de quem vem aqui para blindar bandido que assaltou essa nação e esses aposentados que estão nos assistindo. Quando será que chegará a solução? Nenhum de nós podemos dizer. Okay. Obrigado, excelência. Respondendo aqui o questionamento sobre o uso da sala de documentos. Da mesma maneira que descrito em nossas normas de funcionamento, há precedente da CPMI de 8 de janeiro, presente no artigo 4º das normas dessa citada CPMI, em que apenas foi concedido acesso à documentação a um assessor por parlamentar. Assim informo aos senhores e senhoras que a partir de amanhã estará disponível o acesso à sala cofre da COSSET para consulta aos documentos sigilosos da CPMI. Eu determino à secretaria que estabeleça o horário de 9 a 21 horas para que todos possam ter acesso. Vou explicar outro ponto também. Os assessores que já possuem cadastro para o manuseio de documentação sigilosa não precisam realizar novo cadastro.
A sala-cofre possui uma limitação de 7 computadores e, por isso, o uso será organizado por ordem de chegada dentro do horário que será definido em conjunto com a Secretaria de Comissão, que eu já determinei de 9 da manhã às 21 horas de segunda a sexta-feira. Essas medidas garantem o funcionamento seguro e controlado do espaço destinado ao exame do material sigiloso. A sala-cofre está localizada no plenário número 19, subsolo, na ala Senador Alexandre Costa, na coordenação de comissões especiais, temporárias e parlamentares de inquérito. Senador Sérgio Moro, com a palavra. Senhor? Presidente. Não, senhor. Só o relator pode ter 2 pessoas. Todos os demais só pode ter 1. Senador Sérgio Moro. Presidente, primeiro eu quero aqui manifestar a minha preocupação, porque dentre os investigados dessa comissão se encontra esse senhor, o Daniel Vorcaro. Houve uma decisão muito corajosa e muito bem fundamentada do ministro André Mendonça, pela preventiva do senhor Daniel, e todo o país pôde acompanhar ali os fundamentos. Primeiro, um crime financeiro que gerou um prejuízo de mais de 40 bilhões de reais. Acho que isso é inédito, esse número é inédito na história financeira do país. Vimos também, amplamente divulgado no noticiário, que esses valores foram utilizados para uma vida luxuosa, jardins da Babilônia, algo que afronta o bom senso. Notícia, inclusive, de um gasto de 200 milhões numa festa no exterior. Enfim, vimos igualmente que esse senhor tem conexões com pessoas poderosas da nossa República, inclusive suspeitas de transações com ministros do Supremo Tribunal Federal. Um deles, o ministro Dias Toffoli, finalmente resolveu se dar por impedido ou suspeito para apreciar casos relacionados ao Banco Master. Mas se nós formos olhar a decisão que foi por ele tomada pelo ministro André Mendonça, há referência a diversos episódios, senador Viana, que Daniel Vorcaro sugere a prática de atos violentos contra pessoas que poderiam, de alguma maneira, prejudicá-lo. Um diálogo entre Vorcaro e um terceiro indivíduo, ele se reporta a uma empregada, Monique, que estaria o ameaçando, não sei, talvez para revelar os seus maus feitos. E, entre aspas, ele afirma, tem que moer essa vagabunda. Fecha aspas. Um outro trecho dessa mesma decisão, ele sugere que seja simulado um assalto contra o jornalista Lauro Jardim. Também dirigindo-se ao interlocutor, aspas, esse Lauro quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes, num assalto. Outro trecho, senador Viana, ele informa que estaria monitorando um ex-funcionário e sugere uma interceptação telefônica ilegal, entre aspas. Tem algum telefone, alguma coisa assim para monitorar? Fecha aspas. Matéria que saiu esses dias, de que ele teria tido acesso a sistemas da PF e sistemas da Procuradoria-Geral da República. Eu fui juiz 22 anos e era um juiz severo. A gente entendia que a prisão preventiva era um remédio excepcional, mas eu usava esse instrumento para proteger o processo, diante também da gravidade concreta do crime, para impedir reiteração delitiva, e igualmente para proteger terceiros, inclusive de atos de intimidação, de espionagem e vigilância eletrônica ilegal. Digo isso, senador, porque amanhã se inicia o julgamento no Supremo Tribunal Federal, na segunda turma, no qual será ratificada ou não essa medida pelos demais componentes da turma, referendada ou não. E espero que o Supremo Tribunal Federal
atento a todos esses elementos probatórios, esses fatos e a lei, mantenha essa prisão preventiva. Sob pena, inclusive, senador Viana, de que nós coloquemos em risco as próprias atividades dessa comissão, de testemunhas que aqui pretendemos ainda ouvir, do trabalho do relator, do trabalho de Vossa Excelência, que também podem ser vítimas de ações ilegais desse indivíduo. Acredito que o Supremo, seguindo a lei, manterá por unanimidade essa prisão preventiva. Mas receio, e o receio todos temos, que possa haver um entendimento de maneira a revogar o que foi decretado pelo ministro André Mendonça. Então, aproveito essa oportunidade para externar a minha posição, que a prisão preventiva de Daniel Alvorcaro é necessária, tem que ser mantida, e rogaria que essa comissão também tivesse um posicionamento nesse sentido. Acredito que esse deve ser a posição, inclusive, de Vossa Excelência, a preocupação com os trabalhos aqui dessa comissão. Pois não. É esse posicionamento. Muito obrigado, senador Sérgio Moro. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!